Papagaio justiceiro desmascara mecânico trapaceiro. No movimentado bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, havia um mecânico chamado Seu Toninho, famoso por sua oficina Motores Milagrosos e por seu jeito de transformar simples reparos em diagnósticos assustadores. Qualquer cliente que levasse o carro lá saía com a sensação de que estava prestes a dirigir uma bomba relógio. Seu Toninho tinha como fiel companheiro o papagaio Jacó, um personagem icônico e muito peculiar. O que talvez você ainda não saiba é que Jacó tem um irmão gêmeo, Louro, o papagaio detetive. Isso mesmo. Os dois vêm de uma família muito honesta e têm personalidades incríveis. Tanto Jacó quanto Louro são cristãos devotos, mas há uma diferença entre eles. Enquanto Louro, como você deve lembrar do vídeo anterior aqui no canal, é vascaíno, Jacó é flamenguista roxo. Ah, desculpe. Se você ainda não conhece a história de Louro, o detetive, corra para conferir no nosso canal. É hilária e cheia de reviravoltas. Clique agora no vídeo do nosso detetive Louro e depois volte aqui para descobrir como o seu irmão gêmeo Jacó enfrentou seu Toninho em mais uma aventura inesquecível. E agora, nos diga, de onde você está nos assistindo? Quem sabe você não se cruza com Jacó, o nosso papagaio justiceiro, e tira uma selfie com ele? Comente aqui embaixo de que cidade e país você está acompanhando esta história e não saia daí, porque a jornada de Jacó e o mecânico trapaceiro vai te arrancar altas risadas. Ah, e se precisar, peça um servicinho de advogado defensor. O Jacó é especialista nisso. Fica ligado. Era uma segunda-feira e a oficina de Seu Toninho estava tranquila. Um cliente novo, Sr. Otávio, chegou pedindo uma revisão básica no carro. Toninho, como sempre, já planejava transformar a visita em uma lista infinita de reparos urgentes. Enquanto analisava o carro, Toninho cochichava sozinho, ou assim parecia. O que ele não percebeu é que seu papagaio de estimação, Jacó, estava no poleiro ao lado, ouvindo tudo com atenção. Jacó era famoso por imitar a voz de Toninho e, claro, repetir coisas que não devia. Após alguns minutos, fingindo examinar o motor, Toninho se virou para Otávio com um ar preocupado e disse: "Rapaz, tá complicado aqui. O motor tá vazando óleo, a bateria tá no fim da vida e tem umas peças que precisam ser trocadas urgente. Vai sair por R$ 2.500. Antes que Otávio pudesse reagir, Jacó interrompeu gritando: "Mentira! O carro tá ótimo, só precisa trocar o óleo." Otávio arregalou os olhos, surpreso, enquanto Toninho gelava de nervoso. Tentando desesperadamente salvar a situação, ele falou: "Esse papagaio é doido, seu Otávio. Não escute ele, só fala besteira." Mas Jacó não dava trégua e continuava gritando mais alto: "Enganador, enganador, sempre faz isso." O cliente, agora claramente desconfiado, decidiu provocar: "É mesmo, Jacó? E o que mais ele faz?" Jacó, animado com a plateia, soltou dizendo: "Troca peça boa por usada, cobra pelo que não conserta e ainda toma café no horário do cliente." Otávio começou a rir tão alto que quase perdeu o equilíbrio. Olhou para Toninho e falou: "Seu Toninho, tá difícil confiar na sua oficina com um funcionário desses. Acho que vou procurar outro lugar." Toninho, desesperado, tentava recuperar o controle, oferecendo polimento grátis, descontos e até um rodízio de pizza. Mas Otávio já tinha tomado sua decisão. "Obrigado, seu Toninho, mas o Jacó parece mais honesto. Vou confiar nele." Jacó, balançando no poleiro com um ar vitorioso, gritou a última dizendo: "Mais um cliente salvo pelo papagaio da verdade." Naquele dia, Toninho aprendeu uma lição amarga. Enganar clientes pode ser fácil, mas enganar Jacó, o implacável, era absolutamente impossível. Toninho olhou para Jacó, que ainda balançava no poleiro com a maior tranquilidade do mundo, e murmurou, com a voz baixa e irritada: "Você tem de deixar de ser intrometido, ouviu?
Se continuar com isso, vou jogar você na rua, seu penoso encherido. Jacó, como se entendesse perfeitamente a ameaça, inclinou a cabeça para o lado e respondeu dizendo: Mentira! Você não vive sem mim, vai chorar de saudade. Otávio, que ainda estava perto do carro, ouviu a conversa e riu tanto que quase perdeu o equilíbrio. Seu Toninho, até o papagaio sabe que você não vai ter coragem, brincou ele, dizendo isso enquanto segurava a barriga de tanto rir. Toninho balançou a cabeça e suspirou, derrotado. Esse bicho me tira do sério, resmungou ele, mas Jacó, sem perder o tom provocador, completou dizendo: Te amo, chefe enganador. O cliente saiu dali rindo, enquanto Toninho, ainda irritado, continuava resmungando baixinho. Jacó, por sua vez, parecia mais orgulhoso do que nunca, balançando no poleiro e imitando o som da risada de Otávio. O papagaio sabia que, apesar das ameaças, o dono jamais conseguiria se livrar dele. Afinal, quem mais o deduraria com tanto estilo? No dia seguinte, Dona Marta levou seu carro para um check-up. Toninho, com sua lábia costumeira, anunciou: Ih, Dona Marta, vai ser caro. O radiador está com vazamento, a embreagem está gasta e o alternador pode falhar a qualquer momento. Jacó, do alto de seu poleiro, interrompeu: Mentira! Só precisa trocar os filtros e o óleo. Assim que Dona Marta acaba de sair da oficina, ainda murmurando indignada após ouvir as revelações de Jacó. Seu Toninho ficou vermelho de raiva e furioso. Largou a chave inglesa que segurava e virou-se para o poleiro, onde o papagaio balançava calmamente, como se nada tivesse acontecido. Jacó! Gritou Toninho, com a voz carregada de raiva e desespero. Você não percebe que está afastando os meus clientes, hein? Eu é que te dou de comer, seu ingrato. Lembra disso? O mecânico aqui sou eu. Para de se meter nas minhas conversas com os clientes. Jacó inclinou a cabeça para o lado, como se refletisse sobre a acusação. Depois, abriu a boca com aquele tom desafiador e inconfundível. Só digo a verdade. Seu Toninho, eu sou crente e temente a Deus. Não aceito que o Senhor roube as pessoas para me dar de comer. Toninho ficou sem reação por alguns segundos, encarando o papagaio com a boca aberta, tentando entender como aquela ave ousava dar sermão nele. Quando finalmente conseguiu falar, a única coisa que saiu foi: Mas, você é só um papagaio. Jacó não perdeu tempo e respondeu com um tom de superioridade: E você é só um mecânico. Cada um no seu papel, chefe. Toninho balançou a cabeça em descrença, enquanto Jacó, com o peito estufado, começou a imitar o som de moedas caindo em uma caixa registradora, como se estivesse denunciando os ganhos ilícitos do dono. A tensão no ar era quebrada apenas pelo som da risada abafada de um vizinho, que, passando pela oficina, testemunhou a cena surreal entre o mecânico e seu parceiro emplumado. Mesmo com as constantes broncas de Toninho, Jacó seguia firme em sua campanha de justiça. Certo dia, o senhor Roberto, um cliente antigo e de confiança da oficina, apareceu para revisar seu carro. Ele estacionou o veículo e entrou, cumprimentando Toninho, que, como de costume, já planejava transformar o serviço em uma lista de reparos caros. Após olhar rapidamente para o motor, Toninho começou com sua ladainha de sempre, usando um tom sério e preocupado. Roberto, o caso aqui é complicado. O motor está com um problema sério e o câmbio também vai precisar de um reparo completo. Antes que pudesse terminar, Jacó, do alto de seu poleiro, abriu o bico e gritou: Mentira! Só pastilha de freio e alinhamento. Roberto arregalou os olhos, surpreso com o comentário direto do papagaio. Ele olhou para Toninho, que tentou disfarçar com um sorriso amarelo, balbuciando: Esse papagaio só fala besteira, Roberto. Não dê ouvidos para ele. Mas Roberto, já desconfiado, decidiu levar o carro para uma segunda opinião. Ele foi a outro mecânico. E, para sua surpresa, o diagnóstico de Jacó estava completamente certo.
O carro só precisava de pastilhas de freio novas e um alinhamento. Revoltado com a tentativa de golpe, Roberto decidiu que não deixaria isso barato. Na próxima visita à oficina, ele foi preparado. Levou o celular no bolso e gravou toda a conversa com Toninho e Jacó. Quando teve as provas em mãos, Roberto não hesitou e denunciou Toninho à polícia. Toninho foi intimado a depor e chegou à delegacia tão nervoso que parecia ter corrido uma maratona, enxugando o suor da testa com o pano sujo de graxa que sempre carregava no bolso. Assim que o delegado começou a questioná-lo sobre as acusações feitas pelo senhor Roberto, ele explodiu, dizendo: "Eu não sei de nada, senhor delegado. O senhor Roberto, que fez a queixa, é quem deve explicar. Deve estar inventando coisa." Roberto, no entanto, estava preparado. Com a calma de quem já sabia o final da novela, ele entregou ao delegado uma gravação onde o papagaio Jacó desmascarava Toninho com sua habitual precisão. "Só precisa trocar os filtros e o óleo." O delegado arqueou as sobrancelhas e disse com tom curioso: "Onde está esse papagaio? Preciso que ele confirme o que disse nesta gravação." Toninho, já completamente sem saída, gaguejou dizendo: Está na minha oficina, senhor delegado." O delegado, sem perder tempo, deu uma ordem aos dois agentes ao lado, falando com firmeza: "Vão buscar esse papagaio imediatamente." Pouco tempo depois, Jacó chegou à delegacia dentro de sua gaiola, com a confiança de quem sabia que era a estrela do momento. Quando o colocaram no poleiro, ele ajeitou as penas, olhou ao redor e disse com um tom sarcástico: "Demoraram, hein? Achei que ia morrer de fome antes de me trazerem aqui." O delegado, tentando manter a compostura diante da plateia de risos contidos, foi direto ao ponto. "Então, senhor papagaio Jacó, você confirma tudo o que disse nesta gravação?" Para surpresa de todos, Jacó trocou completamente sua voz. Com um tom grave, pausado e cheio de drama, ele respondeu dizendo: "Senhor policial, o senhor tem certeza que era eu falando nesta gravação? Essa voz nem parece minha." A plateia, incluindo o delegado, ficou atônita. Jacó completou com um tom ainda mais teatral: "Como o senhor pode ver, esta voz é claramente de outro profissional." O delegado coçou a cabeça confuso e disse: "Ué, realmente esta voz não parece do papagaio. Será que trouxeram a testemunha errada?" Roberto, percebendo o truque, deu um passo à frente e exclamou, apontando para Jacó: "É ele mesmo, doutor delegado. Deve estar com a voz diferente hoje. Talvez esteja constipado." Jacó, indignado, virou a cabeça para Roberto e disparou dizendo: "Constipado deve estar você, que nem sabe ouvir as coisas certas." A sala inteira explodiu em risadas, mas o delegado, tentando se recompor, insistiu: "Ok, Jacó, vou perguntar de novo. Você confirma que seu dono, o senhor Toninho, costuma enganar os clientes?" Jacó olhou fixamente para o delegado e respondeu com sua voz normal e um tom implacável: "Eu não sei de nada, mas vou te dizer uma coisa. O malandro, mentiroso e enganador é ele, o seu Toninho. Eu só falo a verdade." O delegado não conseguiu segurar a gargalhada. Depois de se recompor, virou-se para Toninho e disse ainda rindo: "Parece que temos mais do que provas suficientes aqui, Toninho. Vai ser difícil sair dessa." As gravações de Roberto, somadas ao depoimento performático de Jacó e as reclamações de outros clientes, levaram à condenação de Toninho. Ele foi obrigado a pagar uma multa pesada e a devolver os valores que cobrara injustamente. Dias depois, arruinado e amargurado, Toninho olhou para Jacó em seu poleiro na oficina e resmungou dizendo: "Eu te avisei, malandro. Falei que ia te jogar na rua, não falei?" Jacó, do alto de sua esperteza, respondeu com sua voz estridente: Falou, mas eu continuo aqui. Quem caiu foi você, chefe." Toninho, sem paciência, pegou o papagaio e, ignorando os protestos, lançou-o para fora.
Jacó foi parar no chão em frente à oficina, sujo de graxa e poeira, parecendo um verdadeiro mecânico em fim de carreira. Enquanto Jacó estava ali, desamparado, duas jovens passavam pela calçada. Uma delas olhou para ele e comentou, dizendo: "Olha só, coitado desse papagaio todo sujo, deve estar abandonado." Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Jacó levantou a cabeça e falou com sua língua afiada: "Porra, um gajo agora já não pode ser mecânico, pá." As jovens caíram na risada, mas logo perceberam que Jacó precisava de ajuda. Antes que pudessem decidir o que fazer, apareceu Dona Marta, a antiga cliente que sempre admirou o papagaio por sua honestidade. "Jacó, o que aconteceu com você, meu herói?" disse Dona Marta preocupada. Jacó olhou para ela e respondeu com sua voz inconfundível: "Fui jogado fora, Dona Marta, mas ainda sou o papagaio da verdade." Dona Marta não pensou duas vezes. Pegou Jacó nos braços e murmurou dizendo: "Vamos, meu herói, vou cuidar de você." Ela levou-o para casa. Lá, ela o limpou, alimentou e cuidou dele como o herói que era. Madureira passou a ser ainda mais conhecida por causa da história de Jacó. A oficina Motores Milagrosos continuou aberta e Toninho começou a frequentar a igreja para se redimir de seus pecados e pedir perdão a Deus. Já Jacó tornou-se uma lenda viva. Sempre que alguém passava por Dona Marta e perguntava sobre ele, o papagaio fazia questão de dizer com orgulho: "Só falo a verdade." E quando crianças curiosas vinham brincar com ele e perguntavam como ele se tornou famoso, Jacó soltava uma de suas frases: "Foi fácil, falei a verdade e o vigarista caiu do poleiro." E assim, o papagaio da verdade continuou a ser um símbolo de honestidade e justiça, provando que mesmo aqueles que enfrentam quedas ou são jogados para fora, podem se reerguer e conquistar seu lugar como verdadeiros heróis. Esta história de Jacó, o papagaio da verdade, nos lembra do poder e da importância da honestidade. Em um mundo onde muitas vezes as pessoas se deixam levar por atalhos e mentiras, Jacó se destacou pela coragem de dizer a verdade, mesmo quando isso não era conveniente. Seu exemplo nos ensina que, por mais difícil que seja, ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros é o caminho que leva ao respeito e à transformação. E verdade pode expor fraquezas, mas também é capaz de construir confiança e inspirar mudanças significativas na vida de todos ao nosso redor. Portanto, como Jacó, sejamos vozes firmes em defesa da justiça, da honestidade e dos valores que realmente importam. Afinal, a verdade, por mais simples que pareça, sempre encontra um jeito de prevalecer. Vamos conhecer 3 pontos de reflexão e ensinamentos que a história de Jacó nos traz. O valor da honestidade. Jacó nos ensina que falar a verdade, mesmo quando inconveniente, pode mudar situações e vidas. A honestidade, embora difícil, é um ato de coragem que constrói confiança e respeito. A verdade sempre encontra uma forma de prevalecer. A importância de assumir as consequências de nossas ações. Toninho tentou enganar seus clientes, mas foi desmascarado e precisou enfrentar as consequências de suas atitudes. Isso nos ensina que assumir nossos erros é o primeiro passo para a mudança e o crescimento pessoal. A transformação através do arrependimento e do exemplo. Após sua ruína, Toninho, tocado pela situação e refletindo sobre suas ações, buscou redenção ao ir para a igreja. Esse ato mostra que nunca é tarde para reconhecer nossos erros, buscar o perdão e transformar nossas vidas. A história nos lembra que o exemplo de arrependimento e mudança pode inspirar outras pessoas a seguirem um caminho de valores e integridade. E aí? Gostou da história de Jacó, o nosso papagaio justiceiro emplumado?
Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as próximas risadas que temos para oferecer para você. Cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para o crescimento do canal e ajuda a trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Aproveite para compartilhar com familiares e amigos. Vamos crescer juntos. Obrigado por acompanhar e até a próxima.